E quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se converteram ao Evangelho. A minha avó materna era uma pessoa bastante religiosa, ela era auxiliar do padre na igreja da nossa pequena cidade, cidade onde os meus pais viviam também, e onde eu vivi até aos 3 anos, e lembro-me que aos 3 anos eles se converteram e houve uma mudança, apesar de pequeno eu notei alguma mudança que Cristo fez na vida deles. A minha mãe e o meu pai foram rejeitados de certa forma pela família por terem sido os primeiros cristãos evangélicos, não é? Na família, e isso levou a algum afastamento, mas também eu vi muita mudança na vida do meu pai, da minha própria mãe, apesar da minha mãe pelos princípios da minha avó materna ser uma pessoa com alguma relação com Deus, de uma forma talvez diferente daquela que ela tinha. Quando eu tinha 6 anos, lembro-me de alguém ir de Portugal até Angola e usar um flanelógrafo. Eu ainda me lembro do nome daquela irmã, ela chamava-se Violeta Lopes, e ela ensinou acerca da história do Zaqueu com bonecos, e fez um convite no final, quem é que queria convidar Jesus para entrar também na sua casa. E eu lembro com 6 anos eu levantei a minha mão, estávamos num grupo, éramos algumas 3 dezenas de crianças, e eu tomei a minha decisão por Cristo. Lembro-me desde aquela altura, de certa forma, estar sempre envolvido na igreja, embora eu tenha de confessar que foi quando eu tinha 17 anos de idade que verdadeiramente eu me converti, não é? Que verdadeiramente eu tive um encontro com Deus e tive-o sozinho no meu quarto. Já não foi uma coisa na igreja. Eu lembro-me que me ajoelhei aos pés da minha cama e tive 1 hora e meia, nunca esqueço, 1 hora e meia a falar com Deus. Eu chorei, eu pedi perdão, eu confessei Jesus, e a partir dali a minha vida mudou radicalmente. E pouco tempo depois eu passei pela experiência pentecostal, e também 6 meses depois eu recebi uma chamada de Deus. Então aos 17 anos, aliás tinha 16 anos, porque com 16 anos eu fiquei envolvido na igreja. Era um pastor, por sinal brasileiro, havia um pastor português que veio, já apanhou aquele tempo da independência de Angola, e então ele foi até lá, pastor Daniel Ferreira, que creio que ele vive em Niterói, a esposa a Elisa, e eles começaram a acompanhar-me todos os dias às 6 horas da manhã. Eles passavam na minha casa, batiam à porta e levavam-me até à praia. Eu fui nadador durante Uau! alguns anos, joguei handebol, então era uma coisa que eu gostava, era nadar, e tinha também uma paixão, que era pescar. Eu gostava muito de pescar, porque acho que aliviava a tensão, etc. Então ele passava às 6 da manhã, nós íamos até à ponta da ilha, na cidade de Luanda. Ele dava-me 15 minutos de ensino bíblico, discipulado 1 a 1. Depois nós orávamos, depois nós corríamos 8 quilómetros, e quando chegávamos ao local onde estava o carro, em Angola, na praia, havia pontões em pedra para evitar que o mar penetrasse, portanto, e galgasse para a estrada. Entre pontão e pontão nós nadávamos e fazíamos uma corrida, que normalmente eu ganhava, porque estive muitas vezes envolvido nisso, e depois eu ia embora, tempo primeiro para a universidade, e depois, quando a universidade fechou, eu fui trabalhar, e então também depois ia para lá, e foi um processo. Minha conversão aconteceu assim, muito primeira decisão em resposta a alguma coisa que eu ouvia, a importância de nós termos Jesus na nossa vida,
e depois compreender que entre os 6 e os 17 anos, e principalmente na minha adolescência, minha juventude, eu não vou dizer que fui um bandido ou que eu fui uma pessoa completamente perversa, mas eu sei que eu não vivi uma vida, talvez pela influência do grupo. A juventude é muito influenciada pelo grupo, então pratiquei uma série de coisas debaixo da influência do grupo, mas eu tinha a semente do Evangelho na minha vida, então aos 16 anos eu fiz essa confissão e uma série de coisas aconteceram naquele tempo. Foi um período de 6 meses, foi uma transformação radical. E passei a dar testemunho, ir para as ruas, a fazer campanhas evangelísticas, correr a Angola. Eu tocava acordeão também, e viola. Tocava acordeão, meu pai gostava de acordeão, então obrigou-me a estudar, a aprender acordeão. Tive um professor particular, então eu aprendi. Ainda hoje eu tenho esse acordeão. Ainda hoje eu tenho, já não sei tocar, né? E ainda hoje eu tenho uma viola. Arranho, mas depois fica-me a doer os dedos. Né? A falta de costume, né, pastor? É verdade.